Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. E o texto bíblico para a mensagem de hoje está lá em Gálatas, capítulo 6, no verso 7, aonde fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, meu querido ouvinte, para que você entenda melhor sobre esse versículo, vamos estar meditando lá na história da vinha de Nabote, que está escrita lá em 1 Reis, no capítulo 21. E para que você entenda melhor ainda, vou estar lendo alguns versículos, viu? E está tratando de uma maneira simplificada a respeito da cobiça. Sabe, a raiz da cobiça, o fruto da cobiça, a advertência contra a cobiça, as consequências da cobiça e o julgamento da cobiça. Viu? Para não ficar muito cansativo, vamos estar trabalhando poucos versículos que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 5, e o versículo 15 e 16. Eu vou ter que ler esses versículos para que você entenda direitinho, à luz da palavra de Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia maravilhoso. Fale para Deus: Senhor, fala no meu coração, porque eu necessito ouvir a tua voz. Sabe, o Senhor fala de maneira grandiosa através da palavra, porque a palavra restaura as nossas vidas. Sabe, é através da palavra que somos libertos, restaurados e edificados. Vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Abra lá a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 1 ao 5. E depois o versículo 15 e 16, aonde fala: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreíta, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha, estar ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreíta, que falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, a sua esposa, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso teu espírito e que não comes pão? Agora lá no verso 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreíta, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Sabe, meu amado ouvinte, é muito forte essa trama orquestrada pela rainha Jezabel e o rei Acabe contra Nabote. Sabe, demonstra quão donoso é render-se aos desejos da cobiça e à sua satisfação pessoal. Sabe, meu querido ouvinte, esse episódio envolvendo o rei Acabe e a vinha de Nabote é um dos mais tristes registros bíblicos. Sabe, é uma grande injustiça cometida contra um homem inocente. Isso é muito triste, sabe? Porque vemos até onde pode chegar um coração cobiçoso. Mas por outro lado, meu amado ouvinte, o fato
é que nos revela a maravilhosa manifestação da justiça divina entre a justiça dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acabe matou Nabote e apropriou-se de suas terras. Todavia ele não usufruiu do fruto do seu pecado. Você sabe por quê? Porque o Senhor, através do profeta Elias, denunciou e o disciplinou. Sabe, meu amado ouvinte, é muito triste saber que soberanos governantes e reis injustos governam. Mas é maravilhoso ainda saber que um rei justo governa sobre todo o universo. E os olhos desse rei, sabe, está vendo tudo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Sabe, ele não deixa a cobiça passar despercebida. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado com a cobiça. Qual foi o objeto da cobiça? Foi, sabe o quê? A propriedade. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no Antigo Testamento, o direito à propriedade no Antigo Testamento, é muito forte isso. Fala lá em Levítico, no livro de Levítico, que a terra pertencia ao Senhor. Você vê isso em Levítico 25, no verso 23. O israelita, sabe, meu querido ouvinte, da antiga aliança, estava consciente de que o Senhor lhe havia dado o direito de explorar a terra com uma concessão. Sendo ele, não podia vender aquilo que lhe fora dado como herança divina. Sabe, no livro de Números, destaca esse fato. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Medite lá em Número 36, no verso 7, depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor queria proteger o seu povo da cobiça, mas também queria garantir o direito de cultivar a terra para sua subsistência. Aí fica, pois, a lição de que não devemos cobiçar aquilo que é do outro, meu querido ouvinte, do que é do próximo, e nem tampouco jogar fora aquilo que o Senhor nos confiou. Você está entendendo? Olhe, quando alguém quebra a palavra de Deus, na verdade é ele quem está se quebrando. A herança de Nabote, sabe? Acabe queria a vinha de Nabote de qualquer jeito. E diante da insistência do rei, Nabote contra-argumenta. Ele argumentou que não podia desfazer de sua herança. Você viu isso lá em 1 Reis 21, no verso 3, ao qual acabamos de ler. Nabote, ele era obediente ao Senhor e invocou o poder da lei para proteger-se. E diante desse fato, meu amado ouvinte, o rei cobiçoso ficou triste, pois sabia que até mesmo o monarca hebreu precisava submeter-se à lei divina. Sabe? Depois você veja lá em Samuel, no capítulo 10, no verso 25. Mas, sabe, Jezabel, a esposa do rei, que viera de um reino pagão, ficou escandalizada com esse fato. Pois entre os gentios, meu amado ouvinte, entre os governantes, eles não eram apenas soberbos, eles também eram tiranos. Depois você veja isso lá em 1 Reis 21, lendo lá o verso 5 ao 7. Então o que é que ela fez? Dessa forma, ela arquitetou um plano para apossar-se da vinha de Nabote. Quantas pessoas, meu amado, têm, sabe, consciência da ilegalidade de determinar alguma coisa? Mas como Acabe fica à procura de justificativas que torne legal, cuidado. Deus há de julgar os tiranos e malfeitores. Como eu já falei, o Senhor vê tudo. Sabe, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A cada
Sabe, a casa de campo de Acabe, eu quero falar sobre isso. As causas da cobiça. O livro de 1 Reis, ele destaca que Acabe possuía uma segunda residência em Jezreel. Depois você medita em 1 Reis, capítulo 18, do verso 45 e 46. Sabe, era uma casa de verão. A vinha de Nabote estava, pois, localizado próxima à residência de Acabe. O rei Acabe possuía uma casa real e uma casa de campo. Mas ele não estava satisfeito, meu querido ouvinte. Sabe, ele não estava satisfeito enquanto não possuísse a pequena vinha do seu súdito, Nabote. É uma verdade, sabe, que muitas pessoas, mesmo sendo ricas, não se satisfazem com o que têm. Querem mais e mais. E assim mesmo não conseguem encontrar satisfação nenhuma. Sabe, o ser humano não conseguirá satisfazer-se plenamente se o centro da sua satisfação não estiver em Deus. Sabe, Acabe estava dominado pelo desejo de ter, de possuir. Somente a casa de verão? Não. Ele queria algo mais. Eu fico imaginando, aquela casa sem dúvida era majestosa, mas não lhe satisfazia. Ele queria agora construir ao lado daquela casa uma horta para os seus desejos. E para que eles pudessem ser concretizados, realizados, não importava em quebrar o mandamento divino. Você está entendendo? Tem pessoas que são assim. Sabe, para adquirir os seus objetivos, eles passam por cima de qualquer coisa e tudo, e até mesmo de qualquer pessoa. Não importa as consequências. Sabe, e esquece do que fala lá em Êxodo 20, no verso 7, não cobiçarás. Ele cobiçou. Mais do que qualquer motivação externa, meu querido, Acabe estava totalmente dominado pelo desejo da cobiça no seu coração. Sabe, jamais devemos incorrer no erro de achar que os fins justificam os meios. E dessa maneira findar quebrando a palavra do Senhor na busca de um desejo meramente egoísta. Cuidado! Outra coisa, cuidado com falso testemunho. Sabe, as atitudes de Acabe foram acontecendo com relação, sabe, assim, em candeias. É evidente que um desejo pecaminoso não pode dar frutos bons. O problema agora não era somente Acabe, mas também aquela sua famigerada mulher Jezabel. Você vê lá no capítulo 1, verso 21, aliás, no primeiro Reis, no capítulo 21, no verso 7, se eu não estou enganado. Sabe, foi Jezabel quem arquitetou tudo. Arquitetou um plano sórdido, meu amado ouvinte, para apossar-se da propriedade de Nabote. Diz o texto sagrado que ela, sabe, envolveu várias pessoas nesse intento maligno, incluindo os nobres do reino. Quando a gente vai meditar na palavra do Senhor em 1 Reis, no 21, no verso, como eu falei agora, no verso 7 e agora no verso 8, sabe, os nobres daquele tempo, sem nenhuma nobreza, escreveram uma carta e selou com o anel de Acabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. E, por seguinte, e colocou o plano adiante, com o consentimento do marido. Sabe, ela engendrou o plano a fim de que Nabote, o jezreelita, fosse acusado de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Depois você medite nesse texto por completo e leia lá 1 Reis 21, no verso 10. Sabe, um simples desejo que evoluiu para a cobiça e o falso testemunho é muito perigoso. Cuidado com o falso testemunho. Sabe,
A trama precisava ser muito bem feita para não gerar desconfiança. Meu querido, é muito sério quando se trata de assassinato e apropriação indevida. Meu Deus, é muito forte isso. E por isso, sabe, ela proclamou até um jejum. Ei, meu Deus amado, que coisa forte, não é verdade, filho? Ela proclamou um jejum como sinal de lamento por haver Nabote blasfemado contra o Deus de Israel. Olha que ponto chegou. Você vê tudo isso lá em 1 Reis 21, no verso 9. Sabe, uma prática religiosa foi usada para dar uma roupagem espiritual ao caso. Como foi planejado, Nabote e sua família foram apedrejados e mortos injustamente. Você vê isso lá em 1 Reis 21, 13. Quantas vezes a Bíblia é usada para justificar práticas pecaminosas. Sabe? Resolvido o problema, agora o rei apodera-se da vinha de Nabote. Sabe, meu amado ouvinte, um abismo chama outro abismo. O pecado havia evoluído da cobiça para o assassinato. Só que as pessoas se esquecem que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e Ele vê tudo. Sabe, há consequências da cobiça, sim. Vem julgamento divino, sim. Tanto Acabe como sua esposa Jezabel estava, sabe, convencidos de que ninguém mais sabia os seus intentos. E de fato, ninguém dentre o povo soube dos bastidores dessa estratagema diabólica. Êxito, Elias, o tisbita, sabe, tão logo Acabe apossou-se da vinha de Nabote, ordena Deus ao profeta Elias que se apresente ao rei e lhe proclame o juízo divino. Far-lhe-ás dizendo assim, diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás, mas dizendo assim, diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue. Ei, é muito forte isso. O teu mesmo. Você vê isso lá em 1 Reis 21, 19 e 20. Sabe? Alguém pode enganar aos homens, meu amado ouvinte, mas nunca ao Senhor. Diante dele todas as coisas são, são vistas, são patentes. Já falava isso em Hebreus capítulo 4, no verso 13, se eu não estou enganada. Ninguém pode enganar o Senhor, diante dele todas as coisas são patentes. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Duas atitudes podem ser tomadas diante de uma sentença divina e julgamento: arrepender-se ou rejeitar a correção. No caso de Acabe, o texto sagrado destaca que logo após receber a profecia, sentenciando a sua morte, ele rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elia, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Acabe arrependeu-se, mas mesmo assim não teve como se livrar das consequências de suas ações. O pecado sempre tem o seu alto custo, meu amado ouvinte. Sabe, quando nós lemos essa história de Acabe, constatamos que é logo que o pecado ele não compensa, meu querido amado ouvinte. Todas as nossas ações terão consequência. Sabe, algumas delas
extremamente amargosas. Deveríamos medir nossas intenções primeiramente pela palavra de Deus e somente assim evitarmos dar vazão aos nossos instintos. Sabe, as nossas ações têm que glorificar